versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Novamente. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a santa paz de Deus esteja conosco. Amém. É boa a promessa, né, irmãos? A promessa é maravilhosa. O tema da mensagem, o problema do pecado está resolvido. Interessante, né? Mas esse problema, ele surgiu desde quando? Desde quando Adão pecou. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Lá no início. Do propósito de Deus para ser resolvido o pecado do homem. Quando Adão pecou, Deus falou: da semente da mulher nascerá um varão, e esse pisará a cabeça de aves do cabeça. É o propósito de Deus. Mas Adão, quando pecou, ele apelou pela sua própria lei. Qual foi a lei de Adão? Ele fez um avental das folhas de figueira. Mas o propósito de Deus não era isso, para com o ser humano, para com o homem. Deus chegou assim, rasgou aquela veste que ele estava escondendo para não pecar, e fez aventais para Adão e Eva com a pele de cordeiro, simbolizando Jesus. Mas, quando nasceu aqueles dois filhos de Adão, Caim e Abel, Abel deu uma melhor oferta do que de ovelhas, simbolizando Cristo que vinha. Capítulo 3 também, de Gênesis, verso 5, também aí Adão conheceu novamente a esposa, a Eva, e teve o terceiro filho. Esse terceiro filho, ele veio segundo a imagem de Adão. Qual foi a imagem de Adão? Pecador. Ele tinha pecado contra Deus, contra a sua própria alma. E o que aconteceu depois disso? Nós somos a imagem e a semelhança de Adão. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos aqueles que então são distanciados de Deus, sem comunhão com Deus. E o verso 24, mas a promessa de Deus gratuitamente é justificado pela graça tem paz com Deus. Interessante, né? Então o que acontece? João estava pregando no deserto, no Israel aqui, Deus enviaria o anjo, e esse preparava o caminho do Senhor. O que acontece então? Quando os fariseus viram, e os fariseus e saduceus vindo batizados por João Batista, aí ele vendo Jesus que vinha, os fariseus estavam em dúvida: mas eu sigo a lei, eu estou certo. Será que está certo mesmo? A lei veio para os obedientes, para os profanos, e a graça veio, como diz em João, capítulo 1, verso 17. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Capítulo 19 de Lucas, verso 7, verso 14. Quando
Jesus fez aquela parábola de 10 talentos, ele ia distanciar, ele ia voltar novamente, para receber o lucro daqueles talentos. Os fariseus consultaram lá os seus corpos e falaram assim, ó, nós não queremos esse que vem sobre nós. Até agora ainda há muitas pessoas dentro da igreja e não está deixando Deus reinar na sua vida. Muitos ainda não são batizados, então seguros pelo Espírito maligno, para que não passem pelo batismo fazendo o quê? Fazendo a união com Cristo. Diz em Gálatas capítulo 3, verso 27, todos que foram batizados em Cristo Jesus foi unido com Cristo, foi revestido com Cristo. É interessante. João, quando viu Jesus, o povo judeu, o povo fariseu estava na cara dura, cadê seguimos a lei? E de início dizendo assim, arrependei vós. Por que será isso? Aí João viu Jesus que vinha vindo e falou assim, olha o cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aí o processo de Deus com você, que já está resolvido com você o problema do pecador. Interessante. E diz aqui, em João 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus vinda para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do pecador. Porque o mundo, ele é um mundo terrestre. Mas o pecador ele faz parte desse mundo. Se ele fizer em 1 João, capítulo 1, verso 7, ele diz assim, olha, se vós andar na luz, como eu estou na luz, e tiver união um com os outros, o sangue de Jesus purifica todo pecado. É interessante, né? Esse é o propósito de Deus. Se andar na luz como Ele é luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aí resolvido o problema do pecador. Será que todos estão com esse processo? Arrependeis, Jesus quando soube que João Batista estava feito e foi pego lá, e em Marcos ele diz lá assim, ó, arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Então é isso que nós anunciamos todos os domingos. Arrependeis, é chegado o reino de Deus. Deus está reinando em nós, na realidade. Estamos dando direito do Espírito Santo reinar em nós. Nós já sepultamos pelo batismo o homem velho e a mulher velha. É uma ligação com Jesus e somos uma nova pessoa. Então o que acontece? Precisamos nós observar a nossa carreira que estamos aqui, porque desde que nós aceitamos Jesus, a nossa velha natureza foi jogada por terra, foi sepultada pelo batismo. Quando nós levantamos, somos uma nova criatura. Para quê? Viver para Deus. Muito interessante. Capítulo 6 de Romanos, verso 10 e 11, pois quando a ter morrido para sempre para o pecado, mas quando vivemos, vós vivemos para Deus. E assim também vós considerais que vive para Deus. Assim também cada um de nós devemos, porque a morte do pecado, mas viver para Deus. E em que condições nós recebemos o ensino da palavra de Deus? Desde que Cristo morreu uma vez só,
nós morremos também, simbolicamente, morremos para o pecado. Vivemos para quem? A apóstolo Paulo diz: a vida que eu levo agora, vive em Cristo. Mas isso que vamos fazer, é isso que nós precisamos fazer, viver para o mundo e viver somente para Deus. Muito bem. Ainda diz em Efésios, capítulo 1, e verso 7, no qual também temos a redenção pelo seu sangue, e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Desde a hora que nós temos, aceitamos que Ele é o Senhor da nossa vida, então nós temos essa riqueza, esse grande amor que Deus tem para conosco. É a solução que Deus tem para nós. Porque o homem de si próprio jamais, quando ele está na carne, diz em Deus 15, capítulo 2, verso 14, o homem comum jamais entenderá as coisas de Deus espiritual. Porque as coisas de Deus só nós entendemos espiritualmente. Nós estamos recebendo de graça que nós não merecemos. Mas Deus é um grande amor. Ele não quer ver uma mulher caída. Ele quer levantar. E esse é o processo que Deus tem para cada um de nós. Né? Em Hebreus capítulo 9, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula, Deus purificará as nossas consciências de obras mortas, para vivermos para Deus vivo. Qual era a nossa obra morta? Segundo o plano do próprio homem, adorando Deus que não era Deus, e não é Deus, são as imagens que o povo engana o próprio povo que está na terra. E vem de apontar para o homem: olha, vai a Deus, vai a Cristo, que é o mesmo Deus. Chega na 12 de outubro, o falso profeta que está escrito lá em Deuteronômio, do capítulo 3, de 1 a 3, ele fala: dons Aparecida do Norte. São obras mortas. Desde 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, 9 e 20. A obra que os gentios oferece ao diabo e não a Deus. Não queremos que se participe do carro do Senhor e do carro do demônio. O que é gentios? Todos os irmãos sabem que é gentios. Talvez alguns estão tão despercebidos e não sabem. Gentios são todo aquele povo que não pertence ao sangue de Abraão. O povo de Israel são o povo de Abraão, mas nós somos gentios. Então é a questão que o povo gentios oferece as imagens de escultura. Outra qualquer coisa de adoração a não ser Cristo. Então o sacrifício que a pessoa sai de casa e pega uma viagem arriscando uma latida de ouro, uma coisa qualquer, né? Chega lá e pega de joelho, vai de primeiro de grão até o último de grão. O que acontece? Ele vai ficar com o joelho todo ferido, né? Será que esse sacrifício de Deus do céu é escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19, lá, no grão de Jesus? O sacrifício que os gentios oferece ao diabo e não a Deus. Eu vou conseguir que saber isso, né? É interessante. Deus não deixa de avisar os seus, porque diz lá em Amós, né, que nada acontece. Quando foi o dilúvio, Deus avisou Noé. Todas as coisas que acontecem sobre a face da terra é determinado por Deus, é plano de Deus. Mas o servo de Deus é avisado antes que acontece. É por isso que o povo se reúne no domingo, ou outro dia qualquer da semana, para louvar a Deus e saber o plano de Deus da nossa vida. Deu para perceber? Como é maravilhoso o plano de Deus? Ele não deixa nós ficar deitados na nossa vista. Ele nos oferece e o propósito de Deus é salvar toda a humanidade, não é? Aqueles que creem. Por isso que Jesus veio para os judeus e os judeus não aceitaram.
Mas todos que creram, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que não foi gerado pelo sangue do varão e a união de duas pessoas, mas fomos gerados pelo Espírito Santo. Jamais algum de nós chegamos na igreja e falamos, eu me converti pela pregação do pastor. Não. Esse é o movimento pelo Espírito Santo de Deus. Ele pega o coração do homem e pode iluminar a mente do homem o que ele deve fazer. Muito bem. Efésios 2, verso 2, mas quais antes, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas, potestade das trevas, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andamos nessa linha, né? Segundo a nossa vontade. Quando nós éramos crianças, não vemos a hora de ficar de maior, para depender de ficar debaixo da ordem de nossos pais. Né? Vê como a mente do homem é tão vazia, né? Ele já quer desistir da ordenança do pai e mãe. E Deus? Aí ele anda segundo a vontade da carne. Mas Deus, ele preocupa tanto com o ser humano, que ele deu o seu filho para desfazer a obra do diabo. Muito bem. Diz aqui em capítulo 10 de Hebreus, verso 22, aproximando-nos com sincero coração, a plena certeza da fé, tendo o coração purificado gratuitamente, não por nossas obras. Capítulo 3, verso 5. Não para nossas obras, mas sim pela grande misericórdia de Deus. Por isso que ele chama Pedro. É bem por isso. Diz, gratuitamente, das má consciências, lavado o corpo com água pura. Por isso que diz para mim, né? Lá capítulo 15, coração, ele dá um coração puro. Eis que nós devemos procurar vir à igreja. Romanos capítulo 3, 23 e 24, porque todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a remissão dos pecados. É o que eu estou vendo, né? De graça. Um certo pagamento, né? Onde teve as pessoas lá que chegou com Pedro e falou assim, 8, capítulo 20 de Atos, falou assim, ó, me dá desse dom, Pai, que quando coloca a mão nas pessoas, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não é comprado por dinheiro. Ele é comprado por crer, e pela fé. Tá? Esse tema é a nossa salvação. Deu para ver? O plano de Deus com o pecador. Pedro, capítulo 1, Pedro, verso 29. Sabendo que não foi coisas corruptíveis, ouro, prata, que foste resgatado, mas pelo sangue precioso, como um cordeiro perfeito, sem mácula, a Deus entregando a nossa vida, fazendo nós sacerdotes santos. Agora, os sacerdotes santos, o que precisamos nós fazer? Para nós falar aos outros a salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. É o recado que nós temos que levar para as pessoas que não conhecem a Deus. Muito bem. O plano de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Porque quando nós nascemos, nós seguimos uma religião que nossos pais levou. E a criança não precisa de arrependimento. Fomos levados. Mas a palavra diz, em Marcos capítulo 15, 16, capítulo 15, verso 15, 16, diz assim, todos, pregar o evangelho a toda criatura. Antes não são filhos, são criaturas. Nós não éramos filhos de Deus, mas nós éramos criaturas. Que
quando o Espírito Santo soprou no nosso ouvido, na nossa vida, nós corremos logo aos pés de Jesus, porque Ele é o que tem a imortalidade. Capítulo 6, 1 Timóteo, e verso 6. Verso 16, viu? Só Ele tem imortalidade. É quem nós podemos correr a quem está ao nosso lado. Porque Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado e está à destra de Deus, intercedendo pelo pecador. Isso é a função que Jesus veio. Ele veio para ser servido, ele veio para servir. E nós, o que faremos? Queremos ser servidos, nós temos que ficar servidos também. Diz aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Interessante, né? A palavra nos declara muito bem. Agora diz também em Gálatas, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis vós que sois corpos, templo do Espírito Santo, habitado em vós, proveniente de Deus. O que Deus quer fazer de nós? Ele quer habitar dentro dos nossos corações. E lá em 14 de João, e verso 23, se vós andarem a minha palavra, obedecer a minha palavra, virei o Pai e vós fazer morada. Olha que coisa interessante. Ele quer estar junto com nós. Ele está na nossa jornada, nos ajudando. Ele quer ver a nossa proteção. Ele caminha, a vida e abre o caminho para nós. Ele está sempre nos dirigindo. Quando o inimigo chega com oferta para nós, Senhor, me ajuda-se para que nós podemos vencer nessa nossa jornada até o fim. Muito bem, é interessante. Por isso nós temos que sermos um templo, o que Deus pode fazer em nós morada. O vosso corpo, ele diz ainda aqui, verso 20, porque fosse comprado por um preço. Não é por dinheiro, nem por muitos pastores. Se você der tanto, você merece tanto. Não. Nós estamos comprados de graça, como diz lá em Isaías 54. Ele diz assim: olha, foi entregue na mão de graça. Mas de graça eu estou convosco, resgatarei da obra do diabo. Isso é a função. É o propósito de Deus. Que nós nunca seja. Nós podemos deitar a sepultura hoje, mas é garantido a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E Deus guarda cada um de nossos irmãos até o fim da sua jornada aqui na terra, para que nós podemos ter aquele vitória. Ver, agora nós vemos como um enigma, mas quando vinha o perfeito, nós vimos ele como ele é, e assim vai ser também. Ele vai dar para nós esse corpo cansado, mas revestido um novo corpo, segundo o corpo de Jesus. Isso é você que não tem. Que Deus abençoe nossas corações. E a pessoa, às vezes, que ainda não recebeu o batismo, não creu ainda, pode se esforça, peça a Deus, e ilumine a mente de cada um. Para que ele sabe que às vezes estão duvidando, às vezes ele quer servir a Deus de manhã, a Deus à tarde, está completamente olhando para o mundo, não olha para o mundo. A Bíblia diz assim: não há lei no mundo nem no mundo lá, porque o mundo só tem todo o precisa do pecado da carne, e nós vamos ser vários carnais. Diz em Romanos, capítulo 8, verso 9: se vós tiver o Espírito de Deus, não ser desistir da carne, que Deus, mas se não tiver o meu Espírito, esse não pertence a mim. Fica bem querido, que Deus nos abençoe no nosso coração, a gente precisa dar medo. Vamos ver agora, prosseguir, fazer o trabalho. Né? Vamos ouvir aí mais alguma coisa para que Deus
receba o nosso sacrifício vivo, o nosso sacrifício vivo, é dar nosso corpo para ser o templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe.